Muito bem, gente. Então estamos começando mais um quadro Conte a Sua História aqui no programa Blitz 87. Hoje eu vou contar um pouco, de forma resumida, lógico, a história aqui da Denise Zimmermann, do Bistrô Doce Bruxinha aqui na Estrada Bonita. Tudo bem, Denise? Oi, tudo bem? Ô, Denise, vamos começar a nossa história falando um pouquinho, antes de falar do bistrô, contando um pouquinho de você. Quem é a Denise? É natural da onde? É filha de quem? Eu sou natural de Blumenau, moro em Joinville desde os meus 8 anos, então eu sou considerada joinvilense, me considero joinvilense. E aqui na Estrada Bonita eu estou há 30 anos, gente. Eu estou casada há esse tempo e a gente mora aqui nesse lugar há muito tempo. Eu sou psicóloga de minha formação, primeira formação, e há uns 10 anos eu resolvi começar a estudar um pouquinho de gastronomia, cozinha, comida. E aí surgiu a Casa da Doce Bruxinha. Muito esse bem. Espaço bem gostoso. Ô, Denise, você falou para nós que você é natural de Blumenau, veio para cá com 8 anos, né? Lá em Blumenau, o que a Denise e os pais faziam lá? Qual que era a atividade da família? Meu pai é fiscal de tributos estadual. Eu viajei muito, né? Eu nasci em Blumenau, mas eu não morei em Blumenau. Morei 3 meses em Blumenau quando eu nasci. Meus pais foram para o oeste, estavam morando no oeste catarinense, foram para Rio do Sul, chegou aqui em Joinville como fiscal de tributos. Ele acabou abrindo empresas também aqui e se aposentou depois de 33 anos de serviço público, né? Sim. E ele sempre ensinou pra gente que a gente precisaria estudar e ter uma profissão. Então, é coisa da família a gente ter uma profissão, ter uma coisa legal. E eu acho que ele e a minha mãe são referências para mim em cuidar das pessoas e ser uma pessoa melhor. Muito bem, então vocês vieram para Joinville e Joinville entra na história da família de vocês por conta da profissão do pai. Isso. O pai que veio para Joinville, né, devido à profissão, e vocês vieram junto. Isso. E quando vocês vêm para Joinville, a Denise chega em Joinville com 8 anos, aonde que a Denise se estabelece primeiro? Lá na Anitta Garibaldi. Eu sou filha de apartamento, então assim, eu nunca morei em casa, né? Casa era só final de semana na praia. Sim. Quando eu resolvi casar, meu pai falou assim: minha filha, tu vai morar no meio do mato. Eu falei assim: sim, nunca tive experiência com terra. A primeira plantação que eu fiz foi horrível, gente. Sim. Eu fiz uma bandeja com vermiculita dentro. Não, nada a ver, gente. Quem entende um pouco de sítio sabe que isso é uma furada no pé bem grande. Sim. Eu sou egressa de apartamento mesmo, né? Estudei no Bom Jesus, estudei na Faculdade de Psicologia do Guimbala, me formei lá. E assim que eu me formei, porque a tradição da família é que a gente só pode casar depois de formada, né? Assim, 8 meses depois eu já estava casada, né? 10 meses, eu casei em outubro, me formei em janeiro, estava casada e vim morar aqui nesse sítio. E o nosso negócio aqui ganhou o nome Casa da Doce Bruxinha, porque casa aqui, onde está a Doce, era minha casa mesmo, né? E eu recebia meus amigos. Sim. Então, assim, a minha história lá de família era assim, para ser uma pessoa executiva, tanto que eu fui por algum tempo, né? Trabalhei com gestão. Mas o que eu gosto mesmo é de receber gente, de estar acolhendo, fazendo as coisas. Ô, Denise, você se formou em psicologia, mas você chegou a exercer a profissão? Sim, por 25 anos. Olha só. Olha, e aí, veja só, da psicologia à gastronomia. Vamos ver então como que tem essa mudança. Primeiro contando um pouquinho do seu casamento, né? Quem que é o esposo? Fala um pouquinho da família. Eu sou casada com o Fernando Piltz. A gente está junto há 30 anos, mais de 30 anos, né? 30 anos morando aqui, então mais de 30 anos a gente está junto. Não temos filhos, temos 3 cachorros maravilhosos, que são nossas companhias, né? Quando a gente casou, ele comeu muito feijão crocante, batata mal cozida, eu não sabia cozinhar nada, fritar ovo era aquela coisa assim de louco, né? E como a gente veio morar na Estrada Bonita e há 30 anos atrás qualquer coisa próxima era muito longe, então a gente teve que aprender a cozinhar, né? Sim. Ô, Denise, e veja só, por que Estrada Bonita, por que essa região, como que esse pedaço de paraíso aparece na vida do casal? Quando a gente resolveu casar, a gente falou assim, a gente quer morar num lugar que não seja tão perto para os pais chegar de chinelo, nem tão longe para chegar de mala. De mala, sim. E aí a gente pensou, e o meu marido tinha
o sonho de realizar o sonho do pai dele, que era ter um sítio. Eles vieram de São Paulo e o meu sogro veio muito doente. E eles vieram com... E aí ele teve a ideia, vamos comprar um sítio. A gente foi procurar vários lugares, fomos para Campo Alegre, Barra Velha. E aí um dia vendo o jornal eu vi Estrada Bonita próximo ao Recanto Tia Marta. Eu falei assim, eu vou lá desde criança, é maravilhoso. E aí eu falei assim, então por que não, né? Vamos sim. Daí assim, a gente não tinha muito dinheiro e o sítio aqui estava numa briga de família, né? Sim. Daí meu marido falou assim, vamos propor o que a gente tem, né? De dinheiro para ver se dá certo. E deu certo. Olha só. E aí a gente falou assim, agora deu certo, agora vamos ter que executar, né? Sim. Vamos morar lá. Daí assim, mas a casa que estava aqui no sítio era uma casa que tinha 3 portas diferentes para entrada, o banheiro ficava na rua, e a gente falou assim, a gente vem de uma situação de qualidade de vida diferente, né? Então eu falei assim, isso aí a gente não vai conseguir encarar, né? Daí a gente alugou um sítio perto e veio para cá. E foi uma experiência incrível, sabe? Porque assim, eu aprendi valores que eu não tinha na minha vida antes, né? Assim, eu era muito metida, era muito arrogante, e a terra me trouxe a coisa assim da humildade, do compartilhar, do estar com as pessoas. Então assim, foi muito bom ter vindo morar para cá, conhecido pessoas diferentes do que no meu convívio anterior não ia ter. Sim. E aqui eu aprendi a ter aquele olho no olho. Eu fui em cada sítio, né? Aqui as distâncias eram maiores, né? Fui me apresentar, né? Eu sou Denise, né? Porque minha mãe dizia que a gente sempre tem que se apresentar para onde estava chegando, né? Sim. E as pessoas eram assim, mas o que essa mulher que não tem nada... Eu até fui num mercado aqui perto, pedi um produto, né? E a mulher assim, aqui mulher direita não tem isso. Era um absorvente interno. Eu falei assim, meu Deus do céu, onde eu fui me meter? Aí eu falei assim, vamos lá, né, encarar o que é esse negócio aqui. E olha, foi muito bom. Que bom. E eu não... E assim, na minha trajetória profissional, deu a possibilidade de eu me mudar para São Paulo. Eu trabalhei 3 anos lá, mas eu dizia que eu morava em Joinville, porque no contrato de trabalho tinha para todo final de semana estar em casa, né? Então eu vinha para o sítio todo final de semana, né? Olha só. Ô Denise, e você contou um pouquinho de como que começa essa transição da psicóloga para a gastronomia, né? E que aqui não tinha muito local perto, vocês tiveram que se virar, você não tinha experiência, não sabia cozinhar e foi aprendendo, foi fazendo. Só que como que acontece de fato essa transferência? Olha, o meu marido começou a andar de moto e todo mundo vinha aqui para sair para as trilhas. E eu comecei a cozinhar, fazer o pão da trilha, que é um pãozinho que eu faço aqui para o restaurante. E aí eu falei assim, eu preciso saber mais. Daí, em 2015, eu terminando uma pós-graduação bem pesada que eu estava fazendo, eu falei assim, eu quero aprender alguma coisa diferente. Meu marido disse assim, por que não vai fazer um curso de comida, onde você se sente bem, né? Parece que você se desloca para uma outra dimensão quando está cozinhando. E aí eu vou poder comer melhor, né? Eu gostei da ideia dele, né? Comer melhor. E aí eu fui, como eu não sei fazer nada em superfície, né? Eu fui mesmo fundo e fiz um curso de chefe de cozinha na Careme. Quando eu chegava lá, eu estava trabalhando como consultora organizacional, né? Eu chegava de terninho, de sapato de salto, né? Botava daí sapato de borracha, doma, e assim as pessoas olhavam assim, será que vai dar certo essa mulher fazendo o curso, né? Sim. E eu me apaixonei pela comida, assim, fazer, picar, cortar, cocção, conhecer carnes, conhecer insumos, isso eu me apaixonei mesmo. Tanto que eu fiz o projeto, para se formar no curso de chefe, tu tem que ter um plano de negócio, fazer um plano de negócio. Eu fiz o plano de negócio. Eu fiquei apaixonada pelo meu plano de negócio. E eu comecei a executar ele. E aí, como a gente está numa região de turismo rural, o primeiro eu montei a cozinha, né, transformei a minha marcenaria em cozinha, chamei o João da Vigilância de Joinville e a Marisa Fock, né? Sim. Me ensine como eu posso transformar isso aqui numa cozinha. Eles olharam assim, só quase falaram assim, que é impossível, porque eu falei assim, eu quero muito. Eles falaram, então, tá, vamos, né? A cozinha não era cozinha, era marcenaria, né? Então, assim, imagina o estado que era, né? Quase do zero.
nada, não tinha nada, né? Daí falaram que eu não tinha que fazer, daí eu passei um ano reformando essa cozinha, e falando assim, o que eu vou fazer? O meu plano de negócio era uma doceria. Bruxinha é meu apelido de infância. Minha mãe me chamava para sair de saias justas de bruxinha, né? Essa minha filha é uma bruxinha mesmo, que eu falava muita coisa interessante para as pessoas, para sair dessa bruxinha. Eu gostava de fazer doce. Doce não é um atributo meu, né? Eu não sou uma pessoa doce, eu não sou uma pessoa direta, objetiva, franca. Mas doce vai dar pra gente trabalhar com isso, né? Então, doce bruxinha. Mas só que assim, a gente montou a cozinha, eu fui na prefeitura, daí eu descobri que eu não poderia mais contar com a prefeitura de Joinville, porque aqui não é Joinville, porque no primeiro empreendimento que a gente teve lá em 95, 96, a gente teve um restaurante no outro sítio. Quem nos ajudou foi a prefeitura de Joinville, e era Joinville. Não tinha sido feita aquela redefinição de área. Então eu conheci o pessoal da fundação, que agora é outro nome, né? E é para lá que eu fui pedir ajuda. E aí eu tive que ir para o outro lado, para Garuva, pedir ajuda. Daí o Márcio, que é o secretário da administração lá, me ajudou a montar as coisas para aqui. Daí eu transformei na Pius e Zimmermann Restaurante Limitada, que ganha o nome Fantasia Casa da Dois Bruxinhos. Isso em que ano? 2020. 2020, olha só. E aí você começa já, quando vocês começam a gama de produtos, o cardápio de vocês é basicamente o que você tem hoje ou foi alterando? Foi completamente diferente, assim. Em 2020, dia 20 de abril de 2020... Bem pandemia, né? Saiu o nosso CNPJ, eu estava em 2 projetos muito grandes de desenvolvimento e liderança em empresa. Tinha pessoas que eu estava fazendo trabalho, eu saía segunda-feira de manhã para Biguaçu. Não, Biguaçu não. Eu viajava muito, né? Então, assim, eu chegava aqui na quinta. Eu falei assim, como eu vou executar um negócio, que é Doce Bruxinha, que daí eu fiz o registro da marca, daí Casa da Doce Bruxinha. E aí, no primeiro ano, eu não consegui. Daí eu falei assim, eu preciso abrir, né? Estou pagando contador, estou com o espaço pronto. Como era pandemia, a gente fez o espaço lá do outro lado, que é tablados com mesas, com distanciamento, né, para não ter aquela coisa da proximidade. O que eu vou servir, né? Daí, no ano seguinte, 2020 passou, eu não abri, porque eu falei assim, eu tenho que encerrar meus projetos, né? Eu quero fazer isso aqui, mas não dá. Trabalhar sexta, sábado e domingo, eu não vou conseguir abrir, né? Porque eu tenho que fazer todo mise en place, toda essa coisa. E aí, em 2021, eu contratei uma pessoa para trabalhar comigo. Daí eu comecei a treinar 3 meses. Vamos fazer o cardápio. E vamos abrir como um brunch. O que é esse negócio? Café da manhã. E aí, vamos abrir de um jeito que eu possa testar. Se isso é realmente o que eu quero fazer. Porque é muito dinheiro, mas vamos ver se dá. Então, eu abria sábado, das 9 ao meio-dia. Ninguém vinha, lógico, né? Sábado, 9 ao meio-dia. Todo mundo tá na rua. E aí eu abri com brunch no primeiro ano. Brunch, até explicar o que era isso, demorava um tempo. Daí eu teve aquele primeiro ano, a Angelita veio trabalhar comigo, né? Eu ia abrir, a menina que eu tinha contratado e treinado durante 3 meses pediu a conta na quinta-feira, e eu ia abrir no sábado. Daí na quinta-feira eu contratei a Angelita falou assim, o que nós vamos fazer? Ela nunca tinha entrado numa cozinha profissional, gente, a gente abriu. Veio o nosso primeiro cliente comer pão de queijo, é o que eu tinha para oferecer. Gente, foi muito engraçado, porque assim, nós duas, eu tinha treinado com outra pessoa. Era um outro cardápio, o que eu vou fazer com ela que ela nunca entrou na cozinha? Forno todo mundo sabe assar, né? Então vamos dar certo. Fritamos coxinha e vendemos pão de queijo. Para 2 meninas que ainda vêm até aqui hoje. Olha só. Filho de amigo ajuda, né? Sim. Vem, né? Então, foi começo, assim, o primeiro ano foi bem engraçado, porque, assim, quem vinha eram ciclistas que estavam andando pela Estrada Bonita, a gente foi desenvolvendo cardápio, foi testando receitas, e foi muito incrível. Pão de fermentação que a gente adora fazer, a gente começou a fazer lá. Então, assim, são coisas que a gente aprendeu naquele ano que foi para a vida. Eu fui me desligando da minha profissão como psicólogo, e aí, no ano seguinte, a gente construiu essa parte que nós estamos hoje, né? Em julho, daí eu contratei mais pessoas para trabalhar e começamos a servir almoço. A gente começou com o Schlachplatt, que é um prato grande alemão, que é o prato da matança, né? Que tinha castra, schnitzel, salsicha, adorava fazer salsicha. A gente passava um dia inteiro fazendo salsicha para o final de semana, o castra a gente começou a curar.
E aí eu lembrava que meu sogro falava que o Cássio tem que ser alto porque tem que ser suculento, né? Daí a gente fez o Cássio. É o primeiro ano a gente serviu o Schlagplatt no almoço. E aí a gente viu que era um prato único, a mesa ficava linda, cheia de protinhos, cheia de coisa, porque eu faço a cerâmica dos potes e coisa. Só que num prato único, muita gente fala assim, eu não como carne de porco. Eu falei, você não foi na casa de porco lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Eu não como. Daí a gente começou a botar umas massas, né? A gente discutiu algumas massas, a gente botou parpadelle, e o parpadelle a gente tem até hoje. Daí, como eu estava com brunch, a gente continuou com o brunch, né? Então a gente trabalhava de manhã, das 9 ao meio-dia com brunch, depois com o almoço com a Schlark, e daí a gente viu assim, para que a casa da Doce Bruxinha prospere, a gente tem que ter um foco, né? E a gente foi só para almoço, tirou o brunch há um ano atrás. Até tentou trazer agora esse ano como um prato de sexta-feira, mas não deu muito certo. E aí a gente está com o almoço no conceito que a gente está agora desde outubro de 2023, que é as estações, com a charcutaria, com os pães, as saladas, o arroz com feijão. Denise, para quem não tem esse conhecimento gastronômico que você tem, né? Assim, quando você fala assim deste cardápio, né? Na prática, o que é o prato? Esses pratos que você serve, é macarrão, é carne? Como que eles são elaborados de fato? Nós temos a nossa inspiração nas duas culinárias, alemã e italiana. Sim. Então, da alemã, a gente traz o schnitzel, que é aquele lombo de porco empanado, que ele vem com um cobertorzinho de cogumelos, é bem interessante. O Kassler, que é a bisteca de porco, que é curada, defumada, cozida no caldo de especiarias, ela vem em pé em cima de um purê de maçã. Mas que barbaridade. E aí nós temos o ragu de Kassler, tem a torre de Eismann, que é o Eismann, assim, agora, quando a gente tinha o Schlagplatt, a gente tinha a tábua também de Eismann, aquele joelhão grande. Sim. Né? E trazer num prato individual aquele joelho grande não dá muito certo. Daí a gente criou uma torre de Eismann, né, que é o Eismann, a gente cura o Eismann, depois defuma o Eismann, depois a gente cozinha ele com um caldo bem suculento de cogumelos, cebola, tomate, pimentão, fica um caldo bem suculento mesmo, que cozinha com osso, com tudo, né? A gente tira o Eismann, tira todas as gordurinhas, todas as coisas que a gente não come, que a gente descarta na hora que abre ele, e faz só as lascas e alhos e traz para a mesa. Fica muito bom. Então, e aí, esse ano, o ano passado, a gente criava um prato por mês. Isso dá muito trabalho, criar um prato por mês para ser a surpresa para o cliente. Agora a gente está trabalhando esse ano com um prato por temporada. Então, na temporada de verão, a gente trouxe a culinária mediterrânea, que é os camarões, uma comida mais leve, mais fresca, né? Que legal. E aí a gente criou pratos diferentes, né? O sacutine com espuma de laranja. Então a gente está trazendo a gastronomia molecular para cá. Então, assim, até o final de semana passado foi interessante, uma senhora falou assim, que eu fiz uma parceria com a Prefeitura de Garuva e eu sorteei 2 almoços. E vieram pessoas que não teriam tido essa experiência se não fosse o sorteio, né? E ela falou assim, Denise, tem que divulgar isso aqui como uma experiência gastronômica. Porque quando chegou o prato na frente, ela pediu a torre de Eismann e o Kassler, é uma surpresa tão bonita que é um cuidado que chega na mesa pra gente, né? Então, assim, eu fiquei emocionada quando eu escutei ela falar. Porque realmente é essa surpresa que a gente traz. Não, Denise, veja só, a gente percebe na tua fala o carinho que você fala. Você não está aqui falando de um negócio, de um empreendimento. Você está falando como se fosse assim, realmente algo teu, né? Você está falando de quem você é e não de um negócio, né? O carinho que você tem quando você está explicando cada um dos pratos mostra o amor que você coloca no empreendimento. Eu acho que isso é fundamental para quem está empreendendo, para quem é empreendedor, amar o que faz, gostar o que faz, viver intensamente o que faz. E isso fica muito claro nas suas palavras, o carinho que você tem e o amor que você tem pelo que você faz. E assim, ó, e a mudança, né, Denise, na tua vida, porque assim, de alguém que quando casou não sabia nem fritar ovo e tá falando hoje para nós aqui com essa riqueza de detalhes, de pratos tão elaborados, assim, você se preparou demais, você se doou demais. Foi um aprendizado e um crescimento profissional na área da gastronomia fantástico, porque geralmente quem é da gastronomia, quem já tem um negócio bem conceituado na gastronomia, geralmente já traz isso da infância, ajudava pai, mãe, já viveu isso desde a infância. E você não,
Você, depois de casada, depois de adulto, depois de uma profissão estabilizada, é que você fez uma migração. Então, realmente é uma história bem interessante de mudança, realmente, daquela virada 360 graus na vida, né, Denise? E hoje, as pessoas vão encontrar Doce Bruxinha aqui no final da Estrada Bonita. Em que horários, que dias? Como que o pessoal conhece e chega no local? A Casa da Doce Bruxinha abre sábado e domingo, das 11h30 às 3 da tarde. Nós também abrimos durante a semana, se ligassem, Denise, eu tenho 10 pessoas que querem ir lá fazer um almoço. Não no dia. No dia anterior eu consigo abrir o espaço, eu abro o espaço para fazer esses almoços ou uma confraternização de amigos, né? Sim. Então a gente tem essa liberdade, né? Que legal, que legal. Denise, eu quero agradecer você, agradecer a equipe aqui da Doce Bruxinha, nos receberam hoje aqui. Durante a entrevista, vocês viram algumas imagens das histórias que a Denise está contando aqui para nós, né? E também imagens aqui do estabelecimento. E para o pessoal encontrar, Denise, para a gente encerrar o nosso Conte a Sua História de hoje, o pessoal encontra a Doce Bruxinha nas redes sociais? Sim. Nós estamos no Instagram, no Facebook, nós temos uma página no site também, Casa da Doce Bruxinha. Você encontra a gente. Muito bem, Denise, muito obrigado. Obrigado pela atenção. Obrigado por ter nos recebido. Estamos encerrando mais um Conte a Sua História. Voltamos numa próxima oportunidade, contando uma outra história.